Ela limpava o mesmo corredor todos os dias, invisível aos olhos dos homens que desfilavam de uniforme completo. Um deles a chamava de Cinderela. Outro dizia que ela não tinha nada que estar perto de prédios com informações confidenciais. Mas quando o diplomata estrangeiro desmaiou na sala de conferências e nenhum dos oficiais conseguiu traduzir suas palavras finais, a faxineira largou o esfregão. E o que ela disse fez o general congelar no meio do passo. Ninguém esperava que ela falasse 9 idiomas, mas o que ninguém poderia imaginar era o motivo de ela conhecê-los. A luz suave da manhã lançava um brilho pálido sobre a pista da base militar de Fairchild, pintando tudo em tons de cinza-aço e laranja queimado. A bandeira subia lentamente ao som do vento, e o ritmo das botas batendo no concreto ecoava como uma linha de tambor lenta, marcando o início de mais um dia. Por baixo de todo o barulho e dos uniformes, invisível por escolha, movia-se uma figura que ninguém realmente via. O nome dela era Elisa Moreno. A maioria a chamava apenas de senhora por educação, ou de faxineira quando se davam ao trabalho. Ela chegava antes da alvorada e frequentemente só saía muito depois do toque de recolher, sempre com o mesmo macacão desbotado, sempre em silêncio, sempre em movimento. Ela empurrava o esfregão sobre o chão polido do Bloco C, onde funcionavam operações logísticas confidenciais e de ligação internacional. Cada passada era mecânica, ensaiada, raramente fazia contato visual. Quando fazia, sua expressão permanecia indecifrável, como se guardasse um mundo por trás do olhar no qual ninguém ousava entrar. Alguns dos oficiais mais jovens cochichavam que ela era esquisita. Outros faziam piadas quando ela não estava olhando. O tenente Rê, recém-saído da academia, com um ego inflado e nenhuma paciência com quem não usava uniforme, chamava-a de esfregona fantasma. "Epeu, esfregona fantasma", ele murmurou certa vez, sorrindo com desdém diante dos colegas, enquanto ela silenciosamente esvaziava a lixeira perto da mesa de inteligência. "Você esqueceu um canto, mas talvez nem fale inglês." Ela não reagiu. Não olhou para si, apenas torceu o saco, amarrou e se afastou. O capitão Landers havia notado a troca de longe no corredor. Ele não interveio, pelo menos não diretamente. Mas naquela noite, Ree foi escalado para a faxina do banheiro 2 vezes. Ninguém comentou. Ninguém questionou. Porque no fundo, alguns já sentiam que Elisa não era apenas uma faxineira. Só não sabiam o que ela era de fato. Elisa morava fora da base, em um pequeno apartamento alugado nos fundos de uma oficina mecânica. Sem fotos nas paredes, sem bagunça. Apenas uma estante com volumes em russo, árabe, mandarim, francês e farsi. Ao lado da cama, uma caixa de madeira com um brasão militar desbotado gravado na tampa. Ela nunca a abria na frente de ninguém. Poucos sequer sabiam da sua existência. Todas as manhãs, seguia o mesmo ritual. Café preto, conto, alongamento, corrida leve, polir botas. Não as suas, mas as dos soldados que cruzava no corredor. E então balde de limpeza, luvas, silêncio. Mas o que ninguém via era que Elisa Moreno não estava ali por acaso. 15 anos antes, ela usava um uniforme diferente, com um distintivo que já não era mais emitido. Seu nome já havia circulado em reuniões confidenciais, não em turnos de faxina. Ela havia trabalhado em traduções secretas durante operações conjuntas em Kandahar. Interrogado desertores sob cúpulas de vidro embaçadas, feito briefings para coronéis que jamais souberam o nível real de sua autorização. Depois, ela sumiu, ao menos nos registros oficiais. Um incidente classificado no Marrocos havia selado seu arquivo pessoal. Ela se afastou de tudo, e por razões que só faziam sentido para ela, escolheu aquela vida, escondida, invisível. Entre os que achavam que um esfregão era sinônimo de ignorância, o general da base, Richard Halbrook, havia passado por ela dezenas de vezes, sem nunca diminuir o passo. Ela era o pano de fundo do seu poder, do mesmo modo que a maioria via cadeiras, portas, faxineiros. Mas isso estava prestes a mudar.
Tudo começou com uma visita conjunta previamente agendada, envolvendo uma delegação de alto escalão representando vários aliados da OTAN. A reunião deveria ser rotineira, briefings, café, apertos de mão, nada mais. Mas entre os nomes esperados na lista de acesso, havia um homem que Elisa reconheceu. Não desta década, não desta vida. Coronel Vasily Rostov, um oficial de ligação russo com laços tão profundos na contra-inteligência, que certa vez fez Elisa decorar um dossiê inteiro para identificar mudanças na inflexão de sua voz. A última vez que ela o viu, ele estava do outro lado de um piso de cimento em Damasco, ladeado por 3 homens silenciosos que, oficialmente, nem existiam. Agora, ele estava vindo para Fairchild com acesso total. Elisa não disse uma palavra, mas naquela noite, em seu apartamento, destrancou a caixa debaixo da cama e retirou um documento com a tinta desbotada e uma fotografia desgastada. Ela o estudou por alguns segundos, depois o deslizou de volta e fechou a tampa. O que quer que estivesse por vir, ela estaria pronta. De volta à base, ela continuou suas rotinas. Ela polia, varria e desaparecia entre os corredores. Mas havia mudanças sutis. Como ela demorava um pouco mais diante das salas de reunião. Como examinava cada crachá e insígnia como se estivesse arquivando pontos de dados. Ela estava se preparando. Ainda assim, para os outros, ela não passava de uma mulher silenciosa com um esfregão e nenhuma ambição. Um dos soldados até tentou flertar com ela uma vez na sala de descanso. Quando ela respondeu fluentemente em turco sem desviar o olhar, ele piscou 2 vezes e nunca mais tentou. Mas só no dia da chegada da delegação as coisas começaram a rachar. A recepção foi cerimonial, bandeiras alinhadas ao longo da entrada, escolta da polícia militar, continências formais, botas brilhantes. O próprio general Halbrook estava nos portões com uniforme de gala, apertando as mãos de comandantes estrangeiros que fingia não desprezar. Lá dentro, Elisa polha a sala principal de conferências. Por coincidência, ela havia sido designada para aquele setor o dia inteiro. Ninguém questionou. Quando o grupo da OTAN chegou, ela se afastou, fundindo-se à parede como sempre fazia. Observou o desfile de homens e mulheres com uniformes de alta patente passando por ela. Alguns ela não reconhecia, outros sim. Sombras de um passado que ninguém naquela base conseguiria imaginar. E então, Rostov. Mais velho, mais lento, mas inconfundível. Ele examinou o corredor ao entrar, os olhos pausando sobre os dela por uma fração de segundo longa demais. Algo por trás do seu sorriso estremeceu. Reconhecimento sem confirmação. Então ele seguiu. Elisa não se moveu, não piscou. Mas naquele segundo, toda a missão mudou. A sala vibrava com diplomacia contida. Botas polidas marcavam ritmo sob mesas de mogno. Vapor subia do café intocado. Laptops piscavam em modo de espera. Documentos selados com segurança digital pairavam no ar como armas carregadas escondidas à vista. Ao redor da longa mesa retangular, oficiais militares de 5 nações tentavam parecer cordiais, enquanto escondiam suspeitas mútuas por trás de décadas de disciplina facial treinada. O general Halbrook permanecia próximo à cabeceira, folheando sua pasta de briefing enquanto acenava para o coronel Vasily Rostov, agora sentado confiante com um leve sorriso dançando nos cantos da boca. O russo havia envelhecido com a mesma arrogância de sempre, como se a Guerra Fria nunca tivesse realmente terminado para homens como ele, apenas se adaptado a salas mais modernas, métodos mais silenciosos, uniformes mais limpos. Elisa estava presente, mas não oficialmente. Movia-se silenciosamente pelas laterais e pelos cantos, cabeça baixa, prancheta nas mãos, uma antiga, com o metal levemente torto na dobradiça. Vestia seu uniforme padrão de anonimato, macacão desbotado, crachá plástico que dizia apenas manutenção. Uma abraçadeira amarela com as palavras pessoal contratado a fazia parecer ainda menos importante. Ninguém lhe dirigia um olhar, exceto Rostov. A cada poucos minutos, os olhos dele voltavam-se para ela.
Não por tempo suficiente para chamar atenção, mas o bastante para sinalizar consciência. Havia algo na sua postura, sutil, cuidadosa, calculada. Ele não lembrava bem do nome dela, mas o rosto. Esse estava gravado em um dossiê trancado num cofre em Moscou. Ele a tinha visto uma vez, do outro lado de uma sala de interrogatório empoeirada, sua voz fluente em farse, mas os olhos aço americano puro. Naquela época, ela usava um lenço, luvas grossas, um sotaque emprestado. Agora, lá estava ela, mais velha, vestida como um fantasma, varrendo as bordas da sala como poeira. Era impossível. Ou será que não? Vamos prosseguir para o protocolo conjunto de drones, disse Halbrook, batendo nos pastas com firmeza enquanto o slide mudava na tela de projeção. Coronel Rostov, sua equipe tem testado dispersão de enxames em zonas urbanas. Gostaríamos de comparar. Mas Rostov não estava ouvindo. Não completamente. Inclinou-se levemente para trás na cadeira, os dedos em ponta como uma cúpula. O olhar vagando novamente na direção da mulher com o carrinho de limpeza agora parada próxima à parede distante. Uma tensão repentina percorreu sua espinha. Uma memória se encaixou. Ele se levantou. Com licença, disse em inglês carregado de sotaque. Há um erro no seu perímetro. Halbrook virou-se. Como assim? Rostov apontou, não diretamente para Elisa, mas logo além dela. Sua equipe de limpeza, aquela ali. Todos se viraram por um instante. O tempo pairou na sala como um suspiro contido. Elisa congelou. Então, lentamente, virou-se para encará-los. Mapus. Kitty. Sim, disse ela calmamente. Seu sotaque era americano perfeito, plano, neutro. Rostov caminhou em sua direção, passos lentos e deliberados, ecoando sobre o chão polido. Elisa sustentou o olhar dele. Halbrook começou a intervir, mas algo naquela atmosfera, elétrica, silenciosa, perigosa, o manteve imóvel. Você limpa esta sala há quanto tempo? Rostov perguntou. 10 meses, ela respondeu. 2 vezes ao dia? Ele assentiu. Qual é o seu nome? Elisa, respondeu. Sem sobrenome, sem patente, apenas Elisa. Um lampejo nos olhos de Rostov, daquele tipo que operativos treinados reconhecem como sombras em uma filmagem de vigilância. Você se lembra de Istambul? Ele perguntou de repente, voz baixa. Halbrook franziu a testa. Coronel, isso não é apropriado. Mas Elisa não piscou. Deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles a menos de um fio de cabelo. Eu me lembro do rio, ela disse, e do menino que você deixou para trás. O nome dele era Nikita. O silêncio rachou a sala como trovão. Rostov deu um passo para trás, um tom mais pálido. Os delegados olharam ao redor confusos. Os olhos de Halbrook se aguçaram. O que diabos está acontecendo? Perguntou o general avançando. Elisa se virou para ele agora, o olhar firme, a voz controlada. Senhor, permissão para falar em particular sobre uma questão de segurança. Halbrook olhou para ela. Realmente a olhou pela primeira vez. Algo nos olhos dela lhe dizia que ela não era uma faxineira. Ela era uma mulher que um dia deu ordens. Não as recebia. Todos para fora, ele disse, surpreendendo até a si mesmo. Mas, senhor, Ree começou. A sala esvaziou-se em menos de 60 segundos. Portas fechadas. Silêncio novamente. Elisa caminhou até a extremidade da sala e abriu um painel na parede. Com destreza treinada, puxou uma bolsa preta de um compartimento oculto e a entregou a Halbrook. Dentro, um envelope pardo, marcado com 3 selos. 2 americanos, um da OTAN, com classificação Alfast. Ele abriu, escaneou, parou. Elisa Moreno, agente linguística, divisão sombra, destacada para Beirute, Kandahar, Trípoli. Ele a encarou. É você. Ela assentiu. Você desapareceu. Ele murmurou. Sumiu. Sem rastro.
Nunca foi para eu ficar atona, ela respondeu. E por que aqui? Por que agora? Porque a presença de Rostov não é procedimental. Ele não está aqui para cooperar. Está sondando, mapeando pontos frágeis. E eu sou a única que pode entender o que ele está realmente dizendo. Halbrook afundou numa cadeira, atônito. Ele perguntou se eu me lembrava de Istambul. Ela continuou. Aquilo não foi uma pergunta, foi um aviso. Halbrook soltou o ar com força. Então você não é uma faxineira. Não, senhor, ela disse. Sou sua última tradutora entre a paz e uma violação que não veremos chegando. Quando os horrores já estavam limpos e a luz do fim da tarde atravessava obliquamente as janelas foscas do setor de operações, Elisa havia mudado. Ela já não usava o macacão desbotado de uma funcionária de manutenção. Agora se movia silenciosamente com um macacão tático preto sem insígnias. O tipo fornecido a pessoal que opera em zonas oficialmente inexistentes. As botas, antes gastas e encharcadas de produtos de limpeza, haviam sido substituídas por solados táticos polidos, sem ruído, sem rastro. No pulso, um relógio antigo que ela não usava havia 12 anos. Tela rachada, quase ilegível, mas familiar como uma cicatriz antiga impossível de esquecer. Na sala de comando Delta, uma unidade de inteligência secundária sob a câmara de briefing, o general Halbrook estava com os braços cruzados, observando o feed de satélite em tempo real projetado na parede. Mostrava o perímetro da base com um segmento piscando em vermelho na borda leste, próximo ao conjunto meteorológico, logo fora dos hangares restritos. Ele não disse nada quando Elisa entrou. Apenas lhe entregou uma pasta preta. Dentro havia imagens, escaneamentos infravermelhos, esquemas táticos e uma assinatura térmica que não pertencia ao local. Há quanto tempo? Ela perguntou, os olhos vasculhando o relatório do satélite. Tempo demais. Detectamos a violação há 20 minutos, mas os protocolos de comando atrasaram a confirmação. Quando identificamos a assinatura como de nível militar, e não apenas uma anomalia térmica, já era quase tarde demais. A equipe de Rostov não está aqui apenas para negociações. Eles vêm colocando armadilhas digitais pela base há 3 dias. Elisa não se abalou. Já esperava por isso. E você esperou até agora para contar a alguém? Eu não esperei, respondeu Halbrook. Eu não sabia em quem diabos podia confiar. Então você começou a falar 9 línguas e citar nomes que nem deveriam existir em papel. Ela assentiu, já alcançando o terminal de comunicação. Seus dedos se moveram com velocidade treinada, sem precisar pensar. Comandos inseridos, transmissão filtrada. Ela encontrou um brilho por trás dos hangares, camuflado quase perfeitamente, em movimento. Suave demais. Controlado demais. Um drone de reconhecimento, ela murmurou. Mas não é nosso, engenharia russa, modificado para tomada de decisão autônoma. Está observando o tempo de reação, medindo nosso perímetro de defesa. Halbrook soltou o ar com força. Então, o que fazemos agora? Desligamos antes que ele transmita qualquer coisa. E torcemos para que ainda não tenha feito isso. Elisa avançou rapidamente por corredores acessíveis apenas por identificação biométrica que tecnicamente ela já não possuía. Mas Halbrook havia librado os acessos. Ela entrou no cofre como um fantasma voltando para dentro da própria pele, passando por fileiras de armamentos desativados, por armários repletos de munições classificadas, até chegar ao compartimento C, onde 3 drones antigos modelo RQ-9 Reaper estavam adormecidos, fora de linha, acumulando poeira sob a luz azul fraca. Ela ignorou o console e foi direto ao núcleo de IA do segundo drone. Este ainda está conectado à rede antiga, ela disse. Sem bloqueio biométrico, apenas um código de acesso de 10 anos atrás. Você se lembra dele? Perguntou Halbrook. Elisa esboçou um leve sorriso. Fui eu quem escreveu. O sistema ligou, emitindo um zumbido baixo como o batimento de um coração despertando. Ela calibrava as óticas, ajustava o alinhamento sensorial e alternava para o controle manual.
Na tela, o drone invasor voltou ao foco, pairando atrás de uma carcaça de transporte desativada, sua lente óptica fixada na direção da ala de PED confidencial da base. Elisa calculou o vetor. 17 segundos. É tudo o que temos antes que ele suba para a altitude camuflada. E então, já era. E os dados também. Ela não esperou por autorização. Inseriu as coordenadas, carregou a sequência de sobreposição e disparou. O Reaper lançou-se silenciosamente ao céu. A base mal tremendo sob a liberação controlada de energia. A tela de controle piscou e então travou em trajetória aérea. O drone inimigo detectou a mudança. Deu um salto repentino, subindo rapidamente. Tarde demais. O drone de Elisa o alcançou no meio da escalada, disparando um pulso eletromagnético focado que rompeu o núcleo do processador. O drone inimigo estagnou, caiu e se estilhaçou no impacto a pouco mais de 800 metros fora da cerca. O silêncio retornou. Halbrook se recostou, atônito. Quanto tempo você disse que era faxineira? Tempo suficiente. Ela respondeu tirando as luvas. Tempo suficiente para aprender onde a sujeira de verdade se esconde. Mais tarde naquela noite, a base seguiu em frente. Oficialmente, a violação nunca aconteceu. Extraoficialmente, Rostov solicitou transferência para outra instalação em menos de 12 horas. Alegou ineficiências logísticas. Ninguém contestou, mas algo mais também havia mudado. Na manhã seguinte, quando o pessoal entrou no refeitório, viram Elisa parada na frente, não de macacão, mas em um macacão de voo completo, insígnias restabelecidas. Seu crachá de segurança agora dizia: Elisa Moreno, tenente-comandante, Corpo de Inteligência Linguística. Ele reluzia sob a luz matinal. Ninguém falou, mas as cabeças se voltaram, os sussurros se espalharam. No canto, um soldado jovem se inclinou para o colega. É ela? A faxineira? O amigo balançou a cabeça. Não, cara, aquilo é um fantasma. E temos sorte de ela estar do nosso lado. O corredor estava em silêncio, exceto pelo zumbido distante das saídas de ar e o rangido rítmico das rodas do balde de limpeza de Marissa. Ela se movia com precisão tranquila. Como sempre, seus tênis gastos, deslizando sobre o concreto polido da ala leste, parou diante da sala de reuniões de inteligência, não porque estava encarregada da limpeza, mas porque ouvira algo. Não fofoca, nem conversa fiada, linguagem. Árabe militar de alto nível, falado em ritmo acelerado por alguém que claramente não esperava ser entendido por mais ninguém ali por perto. Ela se virou levemente, o suficiente para espiar pela porta entreaberta. Lá dentro, 3 oficiais juniores estavam reunidos em torno de um mapa digital projetado, apontando para coordenadas no interior da Síria. Um deles, um capitão de rosto afiado e postura exageradamente confiante, tropeçou em uma frase. Al-Anaf. Al-Harakat al-Deilia. Acho que é isso, murmurou ele. A expressão de Marissa não mudou, mas sua mão apertou com firmeza o cabo do esfregão. Do corredor, em árabe impecável e claro, ela o corrigiu. É Harakat al-Ahilya, ênfase na segunda sílaba. Caso contrário, você está dizendo movimento interno, como uma ida ao banheiro. Silêncio na sala. Um dos tenentes saiu, semicerrando os olhos ao vê-la. Quem disse isso? Fui eu. Ela respondeu calmamente, sem interromper o movimento enquanto continuava a limpar o corredor. Você fala árabe? Ela assentiu, entre outros. O tenente te soltou uma risadinha confusa. Tipo, quantos? Fluentemente? Ela disse, olhando brevemente para cima. 9. A porta atrás dele se abriu mais. O coronel Jacob Ellsworth, severo e raramente impressionável, inclinou-se no corredor. Eu ouvi direito? Marissa o encarou nos olhos. Sim, senhor. Houve um instante de incredulidade, seguido por uma mudança sutil, mais profunda, em sua expressão. Um reconhecimento, não de seu rosto, mas da cadência da voz, da contenção, da pronúncia exata. Aquilo não era aprendizado autodidata. Era fluência moldada em campo, afiada em emissão. Vocês.
Ele disse cuidadosamente, entrando no corredor baixando a voz. Onde aprendeu isso? Em lugares sobre os quais não devo falar. Ela respondeu simplesmente. O coronel estreitou os olhos. Qual força? Ela hesitou. Isso não é algo que eu compartilho mais. Você. Você é ex-inteligência? Ele insistiu. Ainda calma? Ela olhou ao redor. Coronel, estou aqui para limpar o chão. Esse é meu trabalho agora. Mas a semente da suspeita já havia brotado. Antes que ela chegasse ao fim do corredor, outro oficial já havia passado por ela às pressas, entrando na sala de arquivos de operações. 10 minutos depois, a voz do coronel ecoou novamente no corredor. Faxineira Marissa Lane ao meu gabinete agora. Ela se virou lentamente, já sabendo o que haviam encontrado. Dentro do escritório, Ellsworth não lhe ofereceu cadeira. Simplesmente fitou o dossiê em suas mãos. Você foi enterrada fundo. Por quê? Ela esboçou um sorriso cansado. Porque fui eu que pedi. Divisão de Atividades Especiais, sob autorização de Langley, linguística infiltrada, múltiplas operações pela Europa Oriental, Norte da África, Oriente Médio, e de algum modo você está varrendo o chão na nossa base. Gosto de linhas limpas, disse ela secamente. O coronel não riu. Ele a estudou como se fosse um quebra-cabeça, que de repente percebeu estar de cabeça para baixo o tempo todo. Por que voltar aqui? Por que agora? Ela suspirou. Porque eu sabia que esta base estava vulnerável. Tenho acompanhado o aumento nas comunicações. Precisava estar por perto caso as vozes erradas chegassem aos ouvidos errados. Ele recuou, andando de um lado para o outro. Há comunicações, há movimento. Alguém está alimentando dados interceptados em modelos linguísticos sem validar os dialetos. Isso está criando brechas. Eu ouvi isso naquele briefing. Frases descuidadas, contextos errados, erros que matam. Ele parou, o peso das palavras dela se instalando. Por que não disse algo antes? Porque todos achavam que eu era só a faxineira, ela respondeu, e eu precisava ter certeza. O coronel se sentou lentamente, sem mais duvidar de uma palavra do que ela dizia. Quantos outros erros você ouviu? 4, ela respondeu. 3 em farsi, 1 em pashto e uma interceptação em espanhol que nem era do continente certo. Ele se inclinou para a frente. Você precisa estar naquela sala amanhã. Ela balançou a cabeça. Esse não é mais o meu papel. Ele levantou o dossiê. Agora é. O coronel Ellsworth não convocou uma reunião oficial. Ele aproveitou a hora antes do amanhecer, quando os corredores da base estavam meio iluminados e meio desertos. Chamou apenas os poucos oficiais cujo nível de acesso igualava ao seu, e os conduziu até o cofre de conferências seguro, 2 andares abaixo da ala de comando, uma sala que cheirava a circuitos antigos e segredos pesados demais para a luz do dia. Marissa foi a última a entrar. Já não vestia o macacão, mas os utilitários cinza-chumbo simples, fornecidos aos contratados, que apoiavam programas linguísticos de célula negra. A mudança de roupa parecia trivial para ela, mas sísmica para os que haviam rido dela horas antes. Não carregava arma, nem crachá de autoridade. Apenas um tablet fino no qual havia compilado cada interceptação mal traduzida, cada fragmento de conversa sinal vermelha que ouvira enquanto empurrava um esfregão, e uma linha do tempo mostrando a convergência desses erros em um único padrão ameaçador. Uma rede clandestina testando a velocidade de resposta da OTAN ao inserir linguística falsa nos canais rotineiros, contando com a complacência para encobrir um ataque real. O coronel iniciou a reunião sem preâmbulos. Projetou a linha do tempo de Marissa na parede de aço escovado, os arcos vermelhos dos dados brilhando como veias. Anunciou com frieza que a base entraria em confinamento silencioso em 30 minutos, que toda a transmissão de saída passaria pelo console dela para verificação dialetal, e que qualquer oficial que questionasse sua autoridade responderia diretamente a ele.
Um capitão atônito pigarreou. Perguntou como uma faxineira havia conseguido liberação de mais alto nível da noite para o dia. Ellsworth não elevou a voz. Apenas leu o primeiro parágrafo do resumo desclassificado dela. 8 linhas descrevendo uma extração secreta no Vale de Barra, onde ela negociou a rendição de uma brigada de senhores da guerra sob fogo de artilharia, alternando entre árabe levantino, curdo e francês para intermediar um cessar-fogo que salvou 92 civis. O silêncio seguiu-se como uma tampa sendo fechada com estalo. Eles começaram a trabalhar. Marissa conectou-se aos feeds ao vivo, corrigiu etiquetas fonéticas no meio da transmissão, redirecionou a telemetria dos drones para evitar armadilhas de palavras-chave plantadas em conversas falsificadas. Ela emitiu instruções rápidas em espanhol preciso para um piloto de reconhecimento sobre o espaço aéreo da Costa Rica, depois mudou para Pashto, na fronteira afegã, para impedir uma patrulha de entrar por um corredor de distração. Sua voz nunca se elevava. Ela fluía. Um rio mudando de curso sem turbulência. Os oficiais a observavam com alívio e humilhação silenciosa em partes iguais, percebendo o quão perto haviam navegado do desastre enquanto ignoravam a única pessoa capaz de ler as correntes. 4 horas depois, o primeiro pico chegou. O estouro criptografado de um pequeno telefone via satélite próximo à fronteira síria. Supostamente tratava-se de coordenação de fornecimento médico em árabe rudimentar, mas com formas verbais arcaicas que Marissa reconheceu como códigos datados dos manuais soviéticos de infiltração. Ela isolou o sinal, rastreou por 3 relés de proxy e encontrou sua origem em um complexo de IP não registrado, a menos de 80 km da base, disfarçado de barracão de telecomunicações civil. Ellsworth autorizou imediatamente uma interdição terrestre. Um esquadrão tático partiu sob silêncio de rádio, guiado por pacotes de GPS, nos quais Marissa havia inserido contrassenhas silenciosas extraídas do folclore tribal pashto, para que o inimigo, caso estivesse monitorando, interpretasse o movimento como uma missão humanitária. 29 minutos depois, o esquadrão reportou a captura de 2 operadores técnicos e um transmissor portátil repleto de exploits de dia zero, direcionados aos servidores de comando de drones da base. O ataque foi sem sangue. Os dados estavam intactos. A rede que vinha infiltrando canais aliados desmoronou em uma única noite, porque a faxineira limpou sua sintaxe dos corredores antes que alguém visse a sujeira. O amanhecer tingia o horizonte de vermelho quando o general Halbrook chegou ao cofre. Mandíbula travada, olhos pesados. Ele havia passado a noite atendendo ligações de chefes da OTAN, atônitos por uma violação secreta ter sido neutralizada antes que seus próprios analistas a detectassem. Ele entrou, olhou para Marissa, o rosto iluminado por glifos que deslizavam nas telas. Depois olhou para os oficiais exaustos e, naquele silêncio carregado, entendeu a lição mais simples e mais difícil do comando. Autoridade é ouvir antes de duvidar. Enxergar além dos uniformes até a expertise silenciosa que se esconde à vista de todos. Ele dispensou a equipe para descansar, mas pediu que Marissa ficasse. Sozinhos no zumbido frio dos servidores, ele se desculpou. Não com palavras enfeitadas, mas com a oferta de um cargo permanente liderando a nova célula de ameaças linguísticas da base, com autorização total restituída e patente proporcional ao seu histórico de serviço. Ela olhou para a proposta como se fosse uma relíquia frágil. Por um momento pareceu que recusaria, que se recolheria mais uma vez à invisibilidade deliberada. Mas então lembrou das vozes dos homens no comboio, trêmulas de alívio, do aceno humilde do capitão, da gratidão silenciosa que lera nos olhos de Ellsworth. E percebeu que esconder-se não ajudava ninguém, muito menos os jovens soldados cujas vidas dependem da precisão de uma única vogal. Ela aceitou. Na troca de turno, quando as equipes noturnas passavam por esfregões e baldes, à espera de seus colegas habituais, viram Marissa saindo do cofre, usando um uniforme com um novo emblema. Uma pena cruzada com um microfone de headset, prateado sobre fundo preto, o renascido símbolo de uma unidade que nenhum deles sabia que existia.
Ela passou pelas fileiras de armários, onde antes floresciam os boatos. Sua postura inalterada, sua expressão o mesmo semblante sereno que enganara a todos. Mas agora o corredor se endireitou, como se as próprias paredes reconhecessem sua passagem. Ninguém falou. Simplesmente abriram caminho, entendendo finalmente que heróis raramente chegam com trombetas. Às vezes, eles esfregam o chão sob nossos pés até o momento em que uma única frase segura a lâmina entre a guerra e a paz. E nesse instante, eles se erguem, falam 9 idiomas e deixam uma base inteira em silêncio, atônita. Se você achou a história interessante e inspiradora, por favor, deixe um comentário com sim e aperte o botão de curtir e o botão de compartilhar abaixo do vídeo. Isso nos ajuda a saber que estamos realmente trazendo conteúdo valioso para o público e nos ajuda a espalhar esta história ainda mais no YouTube. Obrigado. Nos vemos no próximo vídeo.